pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai explorar duas funcionalidades fundamentais para o investidor que busca controle preciso sobre os gastos relacionados às suas operações na Bolsa de Valores, que são os custos legais e os custos automáticos de corretora, ambos acessados diretamente na seção Operar do Sistema Acionista Net. Como sempre, ao longo desse vídeo a gente vai reforçar os três grandes pilares do Acionista Net, que são a administração da carteira de ações, a calculadora do imposto de renda e as estatísticas administrativas, que incluem também a gestão dos negócios, como compras, vendas e proventos, a análise de balanços das empresas listadas e resultados instantâneos com base nos dados contábeis mais atualizados. A gente pode começar pelos custos legais. Quando o usuário acessa essa área, ele se depara com uma janela simples, direta e extremamente importante. Nela são listados os custos oficiais cobrados pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, pela própria B3 e pela Receita Federal. E esses valores não são definidos pelo acionista net. Eles são as alíquotas reais aplicadas nas operações em bolsa e servem como base para cálculos de custos das operações no nosso sistema. E esses custos incluem, por exemplo, os emolumentos cobrados tanto em operações comuns quanto em operações do tipo day trade, e aqui você pode ver exatamente quais são esses valores. Já o imposto de renda retido na fonte, que é aquele descontado automaticamente em algumas operações com lucro, aparece com duas versões, que é 0,0050% para operações comuns e 0,0100% para operações day trade. E esse último sendo aplicado somente sobre o lucro obtido. E o objetivo principal dessa tela é informativo. O investidor pode visualizar esses custos legais a qualquer momento para entender como a tributação e as taxas da bolsa afetam as operações. Mas o mais interessante é que, ao conhecer essas alíquotas e ver como elas são incorporadas aos relatórios e cálculos do sistema, o investidor pode tomar decisões mais bem fundamentadas, especialmente ao utilizar a calculadora do imposto de renda, que é um dos três pilares principais do acionista net. Afinal, é com base nessas taxas que os cálculos automáticos de imposto de renda são feitos, e quanto mais fiel à realidade for esse cálculo, menor o risco de erro na sua declaração anual. Em seguida, a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que são os custos automáticos de corretora. E essa funcionalidade permite ao usuário configurar os valores praticados por cada corretora com o qual ele opera. Ou seja, aqui entra em cena a personalização. O investidor ele informa quanto ele realmente paga de corretagem, de ISS, de taxa de custódia mensal, entre outros, e o sistema acionista net ajusta todos os seus cálculos de acordo com essa realidade. E ao acessar essa tela, o usuário se depara com um menu suspenso com o nome das corretoras cadastradas. Selecionando uma delas, ele pode informar o tipo de corretagem praticada, se é um valor fixo por operação, percentual sobre o valor operado ou outra modalidade. Abaixo a gente tem os campos para preencher os valores cobrados por corretagem comum, corretagem em operações day trade e corretagem em operações no mercado fracionário. E também é possível inserir o valor da taxa mensal de custódia cobrada pela corretora. Do lado direito da tela, o investidor pode definir o percentual de ISS cobrado sobre a corretagem, que normalmente gira em torno ali de 5%, e marcar se esse valor deve ser apenas mostrado ou somado aos custos operacionais. E outro campo importante é o custo do dia de utilização do home broker. Esse campo ele permite adicionar taxas diárias do uso da plataforma da corretora, caso exista. E o sistema também oferece a opção de isentar a cobrança de corretagem a partir de um determinado número de operações no dia, semana ou mês. E isso é ideal para quem tem benefícios progressivos com corretoras com pacotes de taxas. Logo abaixo nós temos três checkbox muito úteis, com o primeiro sendo isento custódia bolsa, e deve ser marcado caso a corretora em questão não cobre, a taxa de custódia da B3. O segundo é isento manutenção conta na bolsa, que serve para indicar a isenção dessa taxa específica. E o terceiro é incluir IRRF no total da nota de corretagem, e é relevante para quem deseja ter uma visualização completa do custo da operação, já com os descontos obrigatórios aplicados. E essas configurações têm impacto direto nos diversos relatórios e funcionalidades do acionista net. Por exemplo, quando o investidor acessa a página de estoque de ações nas corretoras, porque os valores de custo médio, compra mais custos, lucro e prejuízo já refletem as configurações informadas. E isso garante que as informações estejam o mais próximas possível da realidade, ajudando o investidor a entender a sua posição financeira real, avaliar a rentabilidade das suas ações e também estimar
de forma precisa os valores a serem declarados ou recolhidos no imposto de renda. Além disso, esse controle fino dos custos é essencial dentro do pilar de administração de carteira de ações, porque é com base nesses dados que o sistema projeta o lucro ou prejuízo de cada ativo, calcula a rentabilidade e sugere movimentações inteligentes para o investidor. E dentro do terceiro pilar, que é as estatísticas administrativas, esses custos alimentam os indicadores que impactam os dashboards, os gráficos e os demais relatórios gerenciais disponíveis no sistema, como os comparativos de desempenho entre corretoras ou entre ativos. Para finalizar, vale ressaltar que o acionista net permite uma atualização contínua desses dados. Então, caso o investidor troque de corretora ou passe a operar com condições diferentes, por exemplo, reduzindo a taxa de corretagem ou passando a ser isento de custódia, basta retornar essa tela e ajustar os valores, porque o sistema vai automaticamente recalcular tudo o que for necessário com base nas novas configurações e mantendo sempre a coerência histórica e a precisão dos dados. Se você quer um controle completo, transparente e ajustado à sua realidade como investidor, não deixe de configurar corretamente os seus custos legais e custos automáticos de corretora. Com essas ferramentas, o Acionista Net reforça o seu papel como aliado dos investidores brasileiros, entregando praticidade, profundidade, confiabilidade para você focar no que realmente importa, que é investir com inteligência e tranquilidade. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!